A chuva castigava as janelas da nossa casa vitoriana como se fossem rajadas de metralhadora, e eu devia ter interpretado aquilo como um sinal funesto. Em vez disso, servia mais uma dose de uísque para o erro mais terrível da minha existência. Sua vez, Nick, ronronou minha esposa, Vivian, do outro lado da mesa de jantar de mogno, seus olhos verdes reluzindo com uma emoção indefinível. Verdade ou desafio? Olhei ao redor do nosso pequeno encontro de sexta-feira à noite. Meu irmão mais novo, Eric, esparramava-se na cadeira como se fosse o dono do pedaço, o que não era longe da realidade, já que ele ocupava o quarto de hóspedes há 3 meses. A melhor amiga de Vivian, Sienna, sentava-se ao lado dele, seu sorriso predatório insinuando que ela guardava segredos desconhecidos por mim. Verdade, respondi, dando um gole no já mesmo. Como arquiteto, eu erguera minha carreira sobre bases firmes e medidas precisas. Verdade parecia menos arriscado do que qualquer desafio retorcido que minha esposa pudesse inventar. Chato, murmurou Eric, passando os dedos pelo cabelo impecavelmente arrumado. Aos 37 anos, meu irmão ainda se comportava como um calouro de fraternidade universitária, incluindo a atitude arrogante que lhe custará 3 empresas e 2 casamentos. Vivian inclinou-se para a frente, sua blusa de seda capturando a luz das velas. Qual é a única coisa que você sempre quis me perguntar, mas nunca teve ousadia? O uísque me encheu de audácia. Você já se arrependeu de ter se casado comigo em vez de alguém mais empolgante? O silêncio se estendeu como um fio esticado ao limite. Lá fora, o trovão ecoava pelo nosso subúrbio residencial tranquilo, e eu observava o rosto da minha esposa se alterar. A máscara profissional de consultora de RH escorregou, expondo algo cru por baixo. Na verdade, disse ela, baixando a voz a um sussurro que fez todos se inclinarem. Tenho pensado nisso bastante ultimamente. Sienna deu uma risadinha nervosa. Eric remexeu-se na cadeira, de repente absorto em sua bebida. Insisti, embora uma parte de mim já soubesse que não queria escutar a resposta. Os olhos de Vivian fixaram-se nos meus, depois desviaram para Eric. Fico me perguntando como seria se eu tivesse optado de outro modo. Alguém que assume riscos. Alguém que não hesita em perseguir o que deseja. As palavras me atingiram como um martelo-pilão no peito, mas forcei uma risada. Bem, isso é honestidade revigorante. Minha vez, disse Vivian depressa, girando a garrafa de vinho vazia entre nós. Ela apontou para Eric. Verdade ou desafio, irmãozinho? O modo como ela pronunciou irmãozinho me arrepiou a pele. Havia uma intimidade ali, uma proximidade que ia além de jantares familiares e visitas de feriado. Desafio, respondeu Eric sem pestanejar, exibindo aquele sorriso presunçoso que o salvara de toda a consequência que já enfrentará. O sorriso de Vivian se tornou voraz. Eu te desafio a dizer a Nick o que você realmente acha das escolhas de vida dele. A confiança de Eric vacilou por um instante. Vive, talvez a gente devesse. Vamos lá, insistiu ela, a voz doce como mel com veneno por trás. É só um jogo, Eric endireitou-se, o álcool correndo em suas veias como coragem líquida. Tudo bem. Você quer sinceridade, Nick. Acho que você está desperdiçando sua vida. Tem esse escritório próspero, essa casa linda, essa esposa fantástica, e você joga seguro. Você é monótono. Você é tudo que eu nunca quis ser. A chuva pareceu intensificar-se. Ou talvez fosse apenas o sangue latejando nos meus ouvidos. Perspectiva intrigante vinda de alguém que vive às minhas custas há 3 meses. Garotos, interveio Sienna com uma risada tensa. Talvez a gente devesse. Não, disse Eric, levantando-se tão rápido que a cadeira arranhou o piso de madeira dura que eu mesmo escolhera e instalara. Estou farto de fingir. Você acha que é superior a mim só porque organizou sua vidinha. Acha que Vivian está feliz com sua rotina previsível. Eu me levantei também, meu olhar de arquiteto registrando instintivamente a distância entre nós, o arranjo dos móveis, as saídas. Acho que você devia ser grato por eu não tê-lo jogado na rua quando Sarah o largou. Sarah me largou porque eu fui honesto sobre o que queria, rebateu Eric. Pelo menos eu não vivo em negação. O que isso quer dizer? Vivian se ergueu com elegância, posicionando-se entre nós com habilidade ensaiada. Basta, vocês dois. Ela pousou uma mão no peito de Eric, a outra no meu. Somos todos família aqui. Mas eu percebi então, a forma como seus dedos demoraram na camisa de Eric, como a respiração dele se alterou sob o toque dela, como ambos desviavam o olhar do meu. Preciso de ar, disse, recuando do alcance dela.
Nick, não seja dramático, chamou Vivian enquanto eu me dirigia à porta. Peguei meu casaco no armário do corredor, só buscando uma visão mais clara. A chuva encharcou minhas roupas em segundos, mas eu não me importei. Fiquei na varanda envolvente, aquela que eu projetara e construíra com minhas próprias mãos, tentando assimilar o que acabará de presenciar. Os toques, os olhares, o modo como Eric defenderá sua honestidade como uma virtude em vez de uma arma. Pela janela da sala de jantar, vi os três agrupados em torno da mesa. Sienna gesticulava agitadamente, obviamente tentando mediar a paz. Mas Vivian e Eric sentavam-se próximos demais, as cabeças inclinadas em conversa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Vivian. Volta para dentro. Precisamos conversar. Em vez disso, caminhei até minha picape. O motor ronronou de forma confiável ao ligar, ao contrário de tudo mais na minha vida, ao que parecia. Fiquei ali por um bom tempo, observando a luz quente jorrar das janelas para a entrada encharcada pela chuva. Outra mensagem. Nick, por favor. Não é o que você pensa. Mas era exatamente o que eu pensava. As peças se encaixavam com precisão arquitetônica. A estadia prolongada de Eric. A recente frieza de Vivian. O jeito como ela começara a trabalhar até tarde, a atender chamadas misteriosas, a embarcar em viagens de negócios repentinas. Coloquei a picape em marcha e dirigi para o único lugar lógico. O apartamento de Terry Doyle acima de seu escritório de investigador particular. Se alguém pudesse me ajudar a sondar a profundidade desse buraco de coelho, era meu antigo colega de faculdade, ex-policial virado detetive. A chuva me acompanhou pela cidade, passando pelas fachadas perfeitas dos subúrbios, ocultando sabe-se lá que segredos. Quando cheguei ao lugar de Terry, tremia e estava encharcado até os ossos. Meu Deus, Nick, disse Terry ao abrir a porta, avaliando minha aparência de rato afogado. O que te aconteceu? Acho que minha esposa está dormindo com meu irmão. O rosto endurecido de Terry não alterou a expressão. Após 20 anos como policial e 5 como investigador particular, poucas coisas o surpreendiam mais. Entra. Vou fazer café. Seu apartamento era simples mas acolhedor, um canto de solteiro para um homem que vira demais da natureza humana para confiar em laços duradouros. Terry serviu 2 canecas de café preto e afundou em sua poltrona de couro gasta. Me conte tudo, disse ele. E eu contei. Os olhares demorados, os toques casuais, a estadia estendida de Eric, as mudanças recentes no comportamento de Vivian. Enquanto falava, Terry anotava em sua caligrafia meticulosa de policial. Há quanto tempo Eric está hospedado com vocês? Perguntou ele. 3 meses, desde que Sarah o expulsou. E quando você notou pela primeira vez as alterações no comportamento de Vivian? Refleti, tentando identificar o instante em que meu casamento começara a parecer uma encenação. Por volta da mesma época, talvez um pouco antes. Ela começou a atender chamadas de trabalho em horários estranhos, a ficar até tarde no escritório. Achei que era só estresse por causa de um grande cliente. Terry assentiu. Que tipo de trabalho ela faz mesmo? Consultoria em RH. Ela auxilia empresas com questões de pessoal, resolução de conflitos, esse tipo de coisa. A ironia não me escapou. E Eric desempregado de novo. Ele tinha um plano maluco sobre abrir um food truck, mas isso desmoronou como tudo mais. Então, ele depende de você para moradia. Provavelmente para dinheiro também. Eu tenho coberto as despesas dele. Sim. Vivian insistiu que o ajudássemos a se reerguer. Terry pousou a caneca e inclinou-se para a frente. Nick, preciso perguntar e você tem certeza do que viu esta noite? Às vezes, quando procuramos problemas, os inventamos mesmo que não existam. Pensei na mão de Vivian no peito de Eric. No modo como eles evitaram meus olhos, na intimidade na voz dela ao chamá-lo de irmãozinho. Tenho certeza. Tudo bem, então. O que você quer fazer a respeito? Essa era a questão, não era? O que eu queria fazer? Confrontá-los. Expulsar Eric. Pedir divórcio. Tudo isso. Quero saber a verdade. Toda ela. Quanto tempo isso vem acontecendo? O que eles planejam, se há mais nisso do que apenas um caso? Terry assentiu devagar. Isso. Vai custar caro. E uma vez que souber a verdade, não dá para saber. Eu entendo. Entende mesmo. Porque,
Pela minha experiência, a verdade costuma ser pior do que qualquer coisa que você imagina agora. Refleti sobre isso enquanto dirigia de volta para casa pela tempestade. A casa estava escura quando entrei na garagem. O carro alugado de Eric ainda estava lá, estacionado atrás do BMW de Vivian como se pertencessem um ao outro. Entrei em silêncio e subi as escadas até nosso quarto. Vivian já dormia ou fingia dormir. Ela trocara pela camisola de seda e removerá a maquiagem, mas eu sentia o cheiro do perfume de Eric pairando no ar. Fiquei ali na escuridão, observando minha esposa dormir, e percebi que tudo o que eu construíra, a casa, o casamento, a vida, assentava em uma base que erodia lentamente sob meus pés. Amanhã, eu começaria a cavar pela verdade. Esta noite, eu deitaria ao lado da minha esposa e fingiria não saber que meu irmão provavelmente velava no quarto de hóspedes, tramando o próximo passo deles. A chuva cessara, mas o estrago já estava feito. Acordei com o aroma de bacon e risadas flutuando da cozinha. O lado de Vivian na cama estava frio, o que significava que ela acordara havia tempo. O relógio digital marcava 7h23 da manhã, mais tarde do que eu costumava dormir aos sábados. Lá embaixo, encontrei os dois preparando o café da manhã juntos, como uma versão distorcida de felicidade conjugal. Vivian postava-se junto ao fogão, o cabelo preso em um coque despojado, vestindo o hobby de seda que eu lhe dera no Natal. Eric sentava-se na ilha da cozinha, ainda de pijama e camiseta, rolando o celular. Bom dia, raio de sol, murmurou Eric sem erguer os olhos do que fazia. Noite complicada, mais ou menos assim. Servi-me de café da jarra que já haviam preparado. Obrigado por arrumar a bagunça da festa. Vivien virou-se de leve para trás. Siena deu uma mão antes de partir. Você sumiu de repente. Não sabíamos se voltaria. Precisei de um pouco de ar fresco no meio da tempestade. O tom de Eric soava zombeteiro. Bem teatral. Observei o rosto do meu irmão, em busca de indícios de remorso ou inquietação. Em vez disso, deparei-me com uma arrogância presunçosa e um brilho que parecia, de forma alarmante, possessivo. Ele se sentia à vontade ali. Demais para o meu gosto. Estou considerando uma viagem, declarou Vivien, enquanto distribuía ovos mexidos por 3 pratos. Há um seminário em Portland no fim de semana que vem. Estratégias de RH para o ambiente de trabalho atual. Portland, no Oregon, indaguei, embora tivesse quase certeza da resposta. Não, em Maine, só umas horas de carro. Eric animou-se de imediato. Ei, eu posso levá-la. Andava querendo explorar os food trucks da região. Claro que sim. Vi-os trocar um olhar que se prolongou um instante além do necessário. Não é preciso, retruquei. Posso levar Vivien se ela precisar de carona. Na verdade, disse Vivien, evitando o meu olhar. Eric já se prontificou, e você tem aquela apresentação enorme para o Projeto Morrison na segunda-feira. Não quero aumentar sua carga. O Projeto Morrison, um empreendimento comercial de 50 milhões de dólares que decidiria o destino da expansão da minha empresa. Ela tinha razão ao afirmar que eu precisava me concentrar nisso, o que tornava o momento da proposta dela estranhamente oportuno. Além do mais, completou Eric, será uma oportunidade para nos atualizarmos. Mal conversamos na noite passada antes de você sair batendo porta. Engoli as 3 primeiras réplicas que me vieram à mente, todas capazes de acender uma briga que eu não estava disposto a levar adiante. Tudo bem, parece uma boa ideia. Após o desjejum, refugiei-me no meu escritório caseiro para avançar na apresentação do Morrison. Pela janela, avistei Eric e Vivien no Jardim dos Fundos, supostamente debatendo planos para o plantio na primavera, mas a postura de ambos contava outra história. A proximidade sutil entre eles. O toque leve de Vivien no braço dele ao rir. O modo como os olhos de Eric a seguiam em cada gesto. Meu telefone tocou. Terry, fiz uma verificação inicial ontem à noite, disse ele direto ao ponto. Sua esposa tem recebido muitas ligações de um número cadastrado em nome do seu irmão. Quantas exatamente? 47 no último mês. Algumas durando mais de 1 hora. Meu estômago revirou. Em que horários? Diversos. Madrugadas, amanheceres, durante seu expediente de trabalho. O padrão indica que evitam o seu horário. Fechei os olhos e recostei-me na cadeira. Mais alguma coisa. Eric tem usado cartões de crédito para reservar quartos de hotel. 3 locais distintos, todos acessíveis de carro da sua casa.
As datas coincidem com algumas das viagens de negócios supostas de Vivien. Pode comprovar que ela estava com ele. Ainda não, mas estou em cima disso. Tenho um contato em um dos hotéis que pode obter imagens das câmeras de segurança. Pela janela, vi Eric girar Vivien em um rodopio. Os dois rindo como adolescentes. Ela vestia um vestido de verão que eu nunca havia notado, algo mais jovial e leve que o seu guarda-roupa profissional habitual. Há mais uma novidade, prosseguiu Terry. Fiz uma checagem no histórico recente de Eric. Ele tem se reunido com um tal de Marcus Kellerman. Nunca ouvi falar. Advogado de imóveis, expert em aquisições empresariais e dissoluções de parcerias. As palavras me atingiram como um jato gelado. Você acha que miram na minha firma? Suspeito que tramam algo que demanda orientação jurídica. Considerando o passado de fracassos empresariais de Eric e o interesse repentino pela sua esposa, eu redobraria a cautela com qualquer papel que assinar. Após desligar com Terry, fiquei imóvel diante da tela do computador. A apresentação do Morrison de repente importava menos que salvaguardar tudo o que eu havia erguido nos últimos 15 anos. Minha firma de arquitetura, Arrow & Associates, contava com 12 funcionários e contratos na casa dos milhões. Se Vivien pretendia invocar as leis de divisão equitativa de bens de Maine para abocanhar metade de tudo em um divórcio, poderia arruinar a companhia. Mas se Eric entrava na jogada, talvez arquitetassem algo ainda mais nefasto. Liguei o laptop e comecei a examinar os documentos empresariais, atrás de qualquer alteração ou falsificação. Acordos de sociedade, apólices de seguro, autorizações bancárias, tudo o que pudesse abrir brechas para acesso aos bens da empresa. Levei 3 horas para descobrir. Escondido em uma pilha de papéis rotineiros do mês anterior, havia um formulário de alteração de beneficiário para a apólice de seguro de vida da empresa. A assinatura parecia minha, mas a pressão da caneta estava errada, e o beneficiário havia sido trocado de Vivien para Eric. Minhas mãos tremiam ao ligar para o agente de seguros. Sr. Arrow, prazer em atendê-lo. No que posso ajudar? Preciso confirmar uma mudança de beneficiário na minha apólice empresarial. Quando foi enviada? Deixe-me consultar. Aqui está. O formulário foi submetido há 3 semanas, assinado e autenticado em cartório. Quem o entregou? Seu irmão, Eric Arrow, disse que você estava ocupado demais com um grande projeto para vir pessoalmente. Desliguei sem me despedir. Há 3 semanas, eu trabalhava em turnos de 18 horas no projeto Morrison. Eric tinha livre acesso ao meu escritório caseiro, aos exemplos da minha assinatura, até aos meus documentos pessoais. A apólice valia $2 milhões. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Vivien. Indo às compras com Eric, volto à tarde. Te amo. Observei da janela enquanto eles partiam no BMW dela, cabeças inclinadas uma para a outra, provavelmente urdindo o próximo passo. A casa pareceu outra sem eles. Mais limpa, de certo modo, como se um fardo tivesse sido aliviado. Liguei de volta para Terry. Estão intensificando, avisei. Eric falsificou minha assinatura em um documento de seguro, alterando o beneficiário para si. Isso é fraude. Poderíamos prendê-lo. Ainda não. Quero saber até onde vai isso, Nick. Se recorrem à falsificação, podem planejar algo pior. Você corre risco real refletir sobre isso ao percorrer a casa. A casa que eu havia projetado e construído, repleta de móveis que escolhi, adornada com obras de arte que Vivien e eu acumulamos ao longo de 8 anos de casados. Cada aposento guardava lembranças. Mas agora, essas lembranças pareciam manchadas. No quarto principal, abri a caixa de joias de Vivien. Atrás dos brincos, escondido, um papel dobrado, uma impressão de e-mail que eu nunca vira. Está desconfiado. Precisamos acelerar. A viagem a Portland é o momento ideal. Certifique-se de que tudo esteja preparado. V. O e-mail datava do dia anterior, enviado da conta pessoal de Vivien para um endereço desconhecido. Fotografei o e-mail e o reposicionei com exatidão. Depois, revirei o restante do quarto meticulosamente em busca de provas adicionais. Na gaveta da mesinha de cabeceira de Vivien, encontrei um celular pré-pago que nunca havia visto. O histórico de chamadas recentes exibia dezenas de ligações para o número de Eric, além de várias para o e-mail misterioso e para Marcus Kellerman, o advogado que Terry mencionara. Uma sequência de mensagens de texto me gelou o sangue. Eric, a mudança no seguro foi aprovada. Ele não percebeu.
Vivien, ótimo. Portland servirá de álibi perfeito. Eric, certeza do cronograma. Vivien, confie em mim, na segunda-feira, nada será como antes. Segunda-feira, o dia da minha apresentação do Morrison, o dia que poderia selar o futuro da empresa. Fotografei tudo e devolvi o celular. Em seguida, sentei-me na beira da cama que dividira com minha esposa por 8 anos e tentei decifrar o plano deles. A alteração no beneficiário do seguro indicava que esperavam a minha morte. O cronograma sugeria que ocorreria em breve. E a viagem a Portland lhes forneceria um álibi impecável. E estariam a horas de distância quando o que quer que houvessem tramado se concretizasse. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Sr. Arrow, aqui é a detetive Sarah Chen, da Polícia Estadual de Maine. Precisamos conversar com você sobre um assunto relacionado ao seu negócio. Pode vir à delegacia esta tarde. Que tipo de assunto? Recebemos denúncias de irregularidades financeiras na sua firma. Nada urgente, mas gostaríamos de resolver isso quanto antes. Senti a armadilha se fechar. Que irregularidades? É preferível discutir pessoalmente. Disponível às 15 horas. Após desligar, liguei para Terry. Estão me incriminando por algo, disse. A polícia quer me interrogar sobre irregularidades financeiras na firma. Não vá sozinho. Contrate um advogado. Não tenho o que esconder. Nick, ouça. Se eles falsificam seguros e o mais que planejam, provavelmente o preparam há semanas. Todo documento que assinou, toda transação autorizada, poderiam estar montando um dossiê contra você. Pensei em todos os papéis que Eric poderia ter manipulado no meu escritório caseiro, em todas as ocasiões em que ficará sozinho na casa enquanto eu trabalhava. Quantas assinaturas ele falsificara? Quantos documentos alterara? O que faço? Reaja, mas com inteligência. Precisamos de provas do que realmente tramam, e antes da segunda-feira. Ao desligar, ouvi o BMW de Vivien estacionando na garagem. Fechei o laptop rapidamente e fingi ter passado o dia inteiro na apresentação do Morrison. Eles entraram rindo, carregados de sacolas de lojas caras que eu não poderia bancar com o salário de arquiteto. Mas Vivien sim, com seu negócio de consultoria em RH que vinha florescendo de forma inexplicável ultimamente. Como foi o seu dia, querido? Perguntou Vivien, beijando minha bochecha com lábios que sabiam a engano. Frutífero, respondi. E as compras? Eric tem um gosto impecável, disse ela, lançando-lhe um olhar que me arrepiou a pele. Ele me ajudou a escolher algo especial para Portland. Não vejo a hora de experimentar, mas já sabia que nunca teria a oportunidade. O que quer que houvessem arquitetado para segunda-feira, visava garantir que eu não veria mais nada. As bases da minha existência começavam a se rachar, no entanto, eu não pretendia me render sem uma batalha feroz. A manhã de domingo trouxe o ar fresco típico de outubro que, em geral, me fazia apreciar morar em Maine, mas dessa vez eu me sentia asfixiado. Vivien e Eric haviam partido para Portland havia 1 hora, com malas cheias de roupas e mistérios ocultos. Esperei o carro deles sumir na esquina antes de ligar para Terry. Eles saíram, eu disse. Temos no máximo 24 horas para desvendar o que tramam. Já estou neles. Encontre-me no escritório. O escritório de detetive particular de Terry ficava no segundo andar de um armazém adaptado no centro da cidade. O prédio possuía uma ossatura sólida. 5 anos antes, eu até havia aconselhado na sua reforma. Agora, parecia uma cidadela, o único refúgio remanescente no meu universo que encolhia a olhos vistos. O café está pronto, disse Terry ao me ver chegar. Ele havia espalhado pastas sobre a mesa como num quartel-general de campanha. Estou atarefado desde ontem. O que descobriu? Coisas que você não vai gostar. Ele me entregou uma pasta marrom. Eric arquiteta isso há meses, quiçá mais tempo. Encontros em hotéis, visitas a advogados, até manobras financeiras que você ainda desconhece. Abri a pasta e senti o chão se inclinar sob meus pés. Extratos bancários revelando depósitos em dinheiro volumosos nas contas de Eric, relatórios de crédito mostrando que ele solicitara empréstimos usando o meu negócio como garantia. Imagens dele se reunindo com Marcos Kellerman em restaurantes espalhados pela cidade. Como isso é viável? Eu nunca permiti que ele usasse dados do meu negócio. Não precisou. Ele mora na sua casa, acessa seus papéis, deve ter fotografado documentos na sua ausência.
Com informações pessoais suficientes, poderia abrir contas em seu nome ou empregar credenciais do seu negócio para pedir empréstimos. Folheei mais fotos. Eric no meu banco conversando com um oficial de crédito. Eric no fórum protocolando papéis que eu não identifiquei. Eric num depósito de armazenamento carregando caixas para o carro. O que há no depósito? Estou investigando, mas pelo cronograma, creio que ele removeu provas da sua casa e do escritório. Qualquer coisa que desminta a narrativa que pretendem inventar. Meu celular vibrou. Mensagem de Vivem. O hotel é encantador. Eric manda um oi, já sinto sua falta. A frieza banal disso fez minhas mãos tremerem. Ah, mais, disse Terry. Falei com um contato no hotel de Portland onde supostamente estão. Check-in confirmado, mas pediram um quarto com 2 camas que converteram em uma king size. Nem se esforçam para disfarçar. Piora. Obtive os registros telefônicos daquele celular descartável que você achou. Vivem contatou mais gente além de Eric e do advogado. Um investigador particular em Portland, um contador forense e alguém da Comissão de Seguros do Estado. Contemplei os números, buscando decifrar o esquema. Estão montando um dossiê contra mim. É o que aparenta. O contador forense é especialista em revelar bens ocultos e fraudes financeiras. O investigador de seguros lida com reivindicações de mortes suspeitas. O ambiente esfriou de repente. Mortes suspeitas. A face de Terry endureceu. Nick, acho que planejam te eliminar e simular um fim de vida. A fraude no seguro, as irregularidades financeiras que devem ter plantado, o calendário até sua grande apresentação, tudo converge para um homem pressionado que não aguentou o estresse. Desabei na cadeira para clientes, mas há alteração no beneficiário. Se eu morrer, Eric recebe o dinheiro do seguro, não Vivem. Não faz sentido se tem um caso. A menos que pretendam casar após sua morte, ou que isso vá além do adultério. Como assim? Terry sacou outra pasta. Cavei fundo na situação financeira de Eric. É pior do que imaginava. Não deve só a bancos. Deve a indivíduos bem perigosos. Do tipo que quebram ossos antes de indagar. As fotos nessa pasta mostravam Eric se encontrando com homens desconhecidos em estacionamentos e bares sórdidos. Rostos que indicavam a violência como custo operacional. Quanto ele deve? Estimativa cautelosa. $500 mil, talvez mais. Senti náuseas. Então, não se trata só de roubar minha esposa. Precisa de grana para sobreviver. E sua apólice de seguro, somada ao que puder extrair liquidando ativos do seu negócio, resolve tudo de vez. Meu telefone tocou. Número desconhecido mais uma vez. Sr. Arrow, é a detetive Shen. Perdemos você ontem à tarde. Esqueci totalmente da marcação com a polícia. Desculpe, algo surgiu. Sei que está ocupado, mas é crucial. Precisamos abordar irregularidades nas finanças do seu negócio que nos chegaram. Que irregularidades? Fundos sumidos, documentos falsos, possível sonegação fiscal, acusações graves, Sr. Arrow. Do tipo que pode levar a processo federal. Olhei para Terry, que ouvia no viva voz. Ele balançou a cabeça com veemência. Preciso consultar meu advogado antes de responder. É seu direito, sem dúvida, mas devo avisar que congelamos as contas do seu negócio enquanto investigamos. A chamada caiu. Fitei o telefone atônito. Avançaram mais rápido do que prevíamos, comentou Terry. Congelar contas significa que não acessa seu dinheiro, não paga funcionários, não mantém o negócio rodando. Como isso é permitido? Se há indícios de crimes financeiros, podem bloquear bens para impedir transferências para o exterior ou destruição de provas. Mas eu não cometi crimes. Não, mas Eric cometeu usando sua identidade. E agora você prova isso. Caminhei até a janela de terra e contemplei a cidade que ajudei a erguer. 3 edifícios à vista carregavam minha marca arquitetônica. O fórum renovado, a nova biblioteca, o empreendimento misto na Congress Street. Dediquei 15 anos a construir uma reputação, a criar algo relevante, e agora tudo se dissipava por confiar nas pessoas erradas. O que faço? Provamos o que realmente tramam e fazemos antes que voltem de Portland. Terry me estendeu um chaveiro. São para o depósito de Eric. Talvez eu tenha persuadido o gerente de que auxiliava na mudança de itens.
Isso é invasão. Isso é obter provas. Você decide. Podemos seguir o caminho legal e torcer para sobreviver o suficiente para inocentar, ou sujar as mãos e equilibrar o jogo. Pensei no sorriso de Vivian ao me beijar a Deus, ciente de que arquitetava minha morte. Pensei em Eric habitando minha casa, consumindo minha comida, deitando com minha esposa enquanto minava tudo o que construí. Vamos. O complexo de armazenamento ficava na periferia, um vasto aglomerado de estruturas metálicas que evocava uma cadeia. A unidade 247 estava no canto traseiro, distante do escritório principal e das câmeras. A chave de Terry funcionou de imediato. Lá dentro, achamos caixas de papéis roubados do meu escritório residencial e comercial. Registros financeiros, contratos, e-mails, tudo necessário para falsificar minha assinatura e me suplantar em transações. Mas havia além. Fotos minhas tiradas às escondidas no trabalho, em casa, pelas ruas. Um cronograma minucioso das minhas rotinas diárias, mapas dos trajetos habituais para o escritório. Meu Deus, murmurou Terry, erguendo um envelope marrom. Tramam isso há meses. O envelope guardava plantas arquitetônicas da minha casa com anotações estranhas. Saídas de emergência destacadas em vermelho, linhas de visão de vizinhos, até posições de câmeras e sensores de movimento. Vão encenar um arrombamento que deu errado, percebi. Ou talvez uma invasão domiciliar. No fundo de uma caixa, encontrei algo que gelou meu sangue. Cópia do meu testamento com rabiscos nas margens. Alguém analisar o destino dos meus bens caso eu morresse. Mas o testamento datava de 5 anos. Atualizei há 2 anos, após contratar seguro de vida extra. Ignoram o Novo Testamento. Disse que operam com dados obsoletos. O que alterou? Deixei tudo para a caridade. Vivien fica com a casa e um fundo modesto, mas o negócio e a maioria dos bens vão para uma fundação de educação arquitetônica. Terry esboçou um sorriso sombrio. Logo, se você morrer, herdam quase nada, o que implica que me manterão vivo o bastante para alterar o testamento ou achar outro meio de sugar meu dinheiro, ou me torturarão até assinar papéis novos. Fotografei todo o conteúdo da unidade, depois reposicionei tudo com precisão como achamos. Qualquer plano que urdiam, não queria que soubessem da minha descoberta. No trajeto de volta ao escritório de Terry, meu celular soou. Vivian. Oi, querido. Como vai seu dia? Bem. Laborando na apresentação Morrison. Ótimo. Eric e eu acabamos de saborear um almoço incrível num restaurante de frutos do mar com vista para o porto. Pena que não vê. Da próxima, talvez. Na verdade, conversamos sobre isso. Eric acha que você se sobrecarrega. Após o projeto Morrison, que tal uma viagem em família para um lugar ensolarado? A naturalidade com que falou arrepiou minha pele, como se fôssemos uma família feliz em vez de um triângulo de traição e cúmplices assassinos. Parece bom. Eu te amo, Nick. Você sabe, né? Sei. Mas o que eu de fato sabia era que minha esposa tramava me matar, provavelmente nas próximas 24 horas, e o tempo para detê-la escasseava. Após desligar, Terry e eu passamos a tarde delineando nossa resposta. Se queriam sujar, eu lhes mostraria o que um arquiteto de verdade ergue quando encurralado. A base do esquema deles tinha uma falha letal. Subestimaram-me, e isso seria a ruína. A segunda-feira amanheceu com uma garoa cinzenta que tornava tudo ameaçador. Eu me encontrava na cozinha, sorvendo café enquanto observava os documentos da apresentação de Morrison espalhados pela bancada. Em poucas horas, apresentaria o empreendimento mais significativo de toda a minha trajetória profissional diante de um auditório repleto de investidores e urbanistas municipais. Caso eu sobrevivesse até lá. Meu celular vibrou. Mensagem de Vivian. Estou voltando de carro agora. Ansiosa para saber como correu a apresentação. Eric manda em quebre a perna. A expressão escolhida não me passou despercebida. Terry surgiu às 7h30, com a aparência de quem não pregara o olho. Tudo preparado, afirmou ele. Aparelhos de gravação, câmeras reservas, inclusive um rastreador GPS no seu telefone para o pior cenário. Você crê que eles tentarão algo neste dia? Penso que o prazo deles está se esgotando. A apuração policial avança. Suas contas bancárias estão bloqueadas e eles percebem seu crescente ceticismo. Se pretendem agir, o momento é este. Fixei o minúsculo gravador na gola da camisa e guardei a câmera extra na pasta.
O esquema era direto. Permitir que acreditassem no domínio da situação, ao mesmo tempo em que registrava todos os detalhes como prova. Lembre-se, alertou Terry, nada de heroísmos. Obtenha o essencial e saia. Estarei acompanhando de perto pelo furgão estacionado do lado de fora. Às 8h15, dirigi até o escritório, talvez pela derradeira ocasião. Arrow e associados ocupavam o andar superior de um moinho adaptado no centro da cidade, com janelas amplas do piso ao teto, de frente para o rio Quebec. Eu mesmo havia concebido o layout, ambiente aberto com salas privativas nas bordas, luz solar inundando as mesas de desenho onde minha equipe esboçava construções destinadas a perdurar além de nós. Só que a equipe não se encontrava presente. Sr. Arrow. Minha secretária Jennifer ergueu o olhar da mesa, os olhos carregados de apreensão. A polícia apareceu cedo. Interrogaram todos e os dispensaram para casa. Que tipo de indagações? Sobre verbas desaparecidas. Documentos falsificados. Se você vinha se comportando de modo peculiar ultimamente. O Sr. Morrison telefonou também. Adiou a apresentação até que esses entraves jurídicos se resolvam. Senti as paredes se contraindo. Sem o projeto Morrison, minha empresa ruiria em meses, o que indubitavelmente era o que Eric e Vivian tramavam. Jennifer, preciso que duplique todos os registros financeiros e dossiês de clientes, o pacote completo. A polícia já recolheu a maior parte. Então, reproduza o que resta. E Jennifer, desconfie de qualquer um que apareça indagando sobre mim, inclusive parentes. Ela aqueceu, embora o hesitar transparecesse em seu olhar. Quanto tempo até que ela passasse a crer que eu era de fato um delinquente? Passei a manhã no escritório, simulando tarefas enquanto vigiava indícios do retorno de Eric e Vivian. Pelas vidraças, avistei o furgão de vigilância de Terry, camuflado como veículo de encanador, do outro lado da rua. Às 11h30, o telefone tocou. Eric, oi, mano, chegamos. Vivian quer te levar para almoçar e festejar a apresentação. Como foi? Foi adiada. Puxa. O que rolou? A fingida aflição em sua voz me instigou a atravessar o aparelho e apertar seu pescoço. Surgiram complicações legais. Nada que eu não resolva. Que horror. Bom, o almoço vai te animar. Encontre-nos no Rosarios ao meio-dia. O Rosarios era um estabelecimento italiano no centro, próximo ao meu escritório, mas distante o suficiente do polo comercial para fugir da aglomeração. Ideal para um embate. E estarei lá. Ótimo. E Nick, não se preocupe com esses assuntos jurídicos. A família se une. Cheguei ao Rosarios com 15 minutos de antecedência e selecionei uma mesa com visão desimpedida de todas as saídas. O movimento do almoço era escasso, principalmente executivos pegando refeições rápidas entre compromissos. Reconheci algumas figuras, clientes, empreiteiros, funcionários públicos com quem colaborara ao longo dos anos, indivíduos que em breve poderiam me rotular como criminoso. Vivian e Eric entraram pontualmente ao meio-dia, irradiando o que aparentava ser euforia após férias. Vivian vestia um traje inédito para mim, peça dispendiosa e refinada que realçava suas curvas. Eric exibia um corte fresco de cabelo e parecia mais seguro do que em tempos recentes. Querido, Vivian beijou minha face e se acomodou no banco ao meu lado, encurralando-me contra a parede. Eric se posicionou à nossa frente, o sorriso afiado como lâmina. Então, conte sobre esse problema jurídico, pediu Vivian, a mão pousada em minha coxa. Que espécie de complicações? A polícia suspeita de irregularidades financeiras na firma. Verbas sumidas, papéis adulterados. Isso é loucura, exclamou Eric. Você é a pessoa mais íntegra que conheço. Quem ousaria te incriminar assim? Examinei seu rosto em busca de falhas na encenação. Não revelaram, mas alguém apresentou queixa com indícios de irregularidades. A pressão de Vivian se intensificou em minha perna. Indícios. Que tipo? Extratos bancários, contratos modificados, pedidos de empréstimo que supostamente assinei, mas não recordo. A memória falha sob tensão, comentou Eric. Você tem se dedicado tanto ultimamente. Talvez tenha rubricado itens e esquecido. Talvez. A garçonete trouxe os cardápios, mas ninguém se interessava de verdade pela comida. Tratava-se de outra forma de banquete, predadores rondando a vítima. O essencial, declarou Vivian, é nos mantermos unidos nessa fase árdua. A família é tudo.
Falando em família, Eric disse, venho refletindo sobre alterações na minha rotina. Quiçá me estabilizar, recomeçar em outro lugar. Parece bom. Com alguém em mente. Os olhos de Eric desviaram para Vivien por um instante. Estou avaliando possibilidades. Pois bem, precisará de recursos para esse recomeço. Ainda bem que não encara acusações federais de fraude. A atmosfera na mesa esfriou 10 graus. A mão de Vivien parou imóvel em minha perna, e o sorriso de Eric vacilou. Não é engraçado, Nick, rebateu Vivien. Não pretendo divertir. Apenas observo como a fortuna de uns vira enquanto a de outros declina. Eric se inclinou adiante. O que isso quer dizer? Significa que sei da unidade de armazenamento. Sei dos documentos de seguro falsificados. Sei de seus encontros com Marcus Kellerman. O sangue fugiu do rosto de Eric. A mão de Vivien se afastou de minha perna, e via traçando rotas de fuga. Não faço ideia do que fala, disse Eric, mas a voz soava sem força. Claro que sabe. Vocês arquitetam isso há meses. O romance, a estafa, quiçá até minha morte oportuna. O único imprevisto foi serem pegos. Vivien se ergueu de supetão. Não tolero essa histeria paranoica. Sente-se, Vivien. Ainda não terminamos. Na verdade, terminamos. Eric também se levantou, o rosto rubro de raiva. Você claramente está em colapso, Nick. A pressão, as denúncias. Talvez deva consultar um médico. Talvez deva procurar um advogado. Vai precisar de um. Foi aí que Eric errara feio. Em vez de se retirar, ele agarrou meu braço e apertou com força suficiente para machucar. Escute, seu hipócrita presunçoso. Você se julga superior a todos com sua casa impecável e empresa próspera, mas é só um arquiteto mediano e tedioso que nem consegue satisfazer a esposa. Eric, pare. Vivien sussurrou, olhando para os outros comensais que começavam a fitar. Mas Eric já não se importava com as aparências. Que era verdade. Vivien finge há anos. Cada sorriso, cada beijo, cada fingimento de prazer com suas ridículas investidas românticas. Ela me contou tudo, Nick. Como você é monótono na intimidade. Como evita riscos. Como sonha com um homem de verdade. O salão silenciara. Até a equipe da cozinha interrompera as tarefas para observar nossa mesa. Já concluiu. Indaguei com serenidade. Estou só começando. Acha que pode nos intimidar? Creio que sua investigaçãozinha importa. Quando acabarmos com você, terá sorte se não acabar atrás das grades. Escolha intrigante de palavras. Retirei o celular e reproduzi os últimos 30 segundos de nossa troca. A voz de Eric ecoou nítida. Quando acabarmos com você, terá sorte se não acabar atrás das grades. O rosto de Eric empalideceu. Você nos gravou. Gravei tudo. As intimidações, as confissões, inclusive sua admissão do caso. Surpreendente o que as pessoas revelam quando se sentem vitoriosas. Vivien desabou. De volta no assento, a compostura ruindo enfim. Nick, por favor, nos deixe esclarecer. E esclarecer o quê? Como tramavam meu assassinato? Como adulteraram apólices de seguro? Como pilhavam meu negócio por meses? Nunca quisemos te ferir, murmurou ela. Apenas arruinar minha existência. Roubar meu patrimônio e me abandonar às acusações federais enquanto fogem juntos. Eric recuava em direção à porta, mas eu ainda não o liberara. A unidade de armazenamento foi um detalhe esperto, aliás. Muito meticuloso. Mas cometeram um erro fatal. Qual erro? A voz de Eric mal se ouvia. Assumiram que eu era tolo. Pensaram que eu jamais decifraria suas manobras, jamais resistiria, jamais inverteria o jogo. Levantei-me e ajeitei o paletó. Sou arquiteto, Eric. Sei erguer estruturas e sei destruí-las, e neste momento estou desmantelando tudo o que você imaginava saber sobre isso. Os demais clientes do restaurante agora nos encaravam abertamente, alguns filmando com os celulares. Até o fim do dia, metade da cidade saberia que Nick Arrow confrontara publicamente a esposa infiel e o irmão, precisamente o que eu desejava. A polícia aguarda do lado de fora, prossegui.
Terry registra tudo a 1 hora e em cerca de 5 minutos, o detetive Shin entrará por aquela porta com mandados de prisão por fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Eric disparou para a saída traseira, mas Terry já a obstruía, parecendo se divertir. Indo a algum lugar? Perguntou Terry. Vivien chorava agora, rímel escorrendo pelas faces. Nick, por favor. Eu te amo. Isso foi ideia de Eric. Não, Vivien, isso foi sua ideia. Eric é burro demais para orquestrar algo tão complexo. A detetive Shen adentrou pela entrada principal pontualmente, com 2 agentes fardados logo atrás. Seu olhar varreu o local com uma atenção experiente. Sr. Arrow, viemos prender Eric Arrow e Vivien Arrow sob acusações de fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Um burburinho de conversas baixas e disparos de flashes invadiu o salão do restaurante. Retomei meu lugar e solicitei um café, acompanhando de olhos as figuras que buscaram me aniquilar serem conduzidas para fora, presas por algemas. Terry ocupou o assento defronte ao meu no compartimento. Qual é sua sensação? Pareço ter resistido a uma explosão controlada. E o futuro? Ponderei isso enquanto os veículos policiais se distanciavam. Minha empresa jazia em pedaços. O vínculo conjugal se dissolvera. Meu irmão, ao que tudo indicava, enfrentaria 10 anos atrás das grades. Contudo, eu persistia vivo, detentor de provas irrefutáveis de suas ações. Hora de erguer tudo de novo, declarei, partindo do fundamento. 3 meses adiante, eu me posicionava na sala de reuniões de minha recém-fundada firma jurídica, atento à exposição que meu advogado realizava perante um grupo de promotores federais, analistas de seguros e peritos em delitos financeiros. As paredes exibiam fileiras de caixas repletas de papéis, imagens e áudios que narravam integralmente o enredo da trama urdida por Eric e Vivien. Os réus iniciaram essa armação pelo menos 6 meses antes, explicava meu advogado, ao forjarem papéis de modo meticuloso, subtraírem arquivos empresariais e semearem indícios para incriminar o Sr. Arrow em delitos que eles mesmos perpetraram. A detetive Shen confirmou com um aceno desde sua posição à mesa de conferências. No depósito, localizarmos mais de 200 itens probatórios, abrangendo esquemas precisos para encenar a morte do Sr. Arrow como um ato de autoextinção. Os promotores anotavam furiosamente, expressões severas nos rostos. A acusação contra Eric e Vivien se expandira além de mera fraude. O FBI revelara uma teia de falsificações, lavagem de capitais e tramas conspiratórias que poderiam confiná-los por décadas. E a fraude de seguros, indagou o promotor principal. Eric Arrow falsificou a assinatura de seu irmão em diversos formulários, respondeu a detetive Shen. Alterações em beneficiários de apólices de vida, pedidos de empréstimos, até uma procuradoria fraudulenta que lhe concederia domínio sobre os bens da empresa da vítima, além das imputações por tentativa de assassinato. Meu advogado acessou outro dossiê. Os envolvidos contrataram seguros de vida sobre o Sr. Arrow às escondidas, investigaram técnicas para simular óbitos acidentais e registraram minuciosamente os hábitos cotidianos dele. Temos inclusive diálogos gravados sobre o cronograma para eliminá-lo. Eu já conhecia esses pormenores, mas eles ainda reviravam meu estômago. Aqueles em quem mais confiava dedicaram meses a arquitetar meu fim com o rigor que aplico a empreendimentos arquitetônicos. Sr. Arrow, o promotor se dirigiu a mim. Compreendemos as perdas financeiras graves impostas por essa maquinação. Minha companhia evaporou, afirmei, em 15 anos de dedicação, 12 colaboradores, milhões em acordos, tudo dizimado por sua embuste. Mesmo com minha honra restaurada, o abalo à imagem é irremediável. Mas você lançou um novo projeto. Sorri pela primeira vez em meses. Atuo como consultor em apurações de crimes de colarinho branco, auxiliando vítimas de fraudes monetárias a recompor suas existências. Não era mais arquitetura, porém labor significativo, com remuneração suficiente para arcar com custos judiciais e recomeçar. Estamos dispostos a propor acordos de delação, prosseguiu o promotor. Para a Sra. Arrow, de 8 a 12 anos mediante colaboração. Eric Arrow, pela posição de comando e antecedentes delituosos, encara de 15 a 20. Que colaboração? Revelação integral de cúmplices, devolução de bens apropriados, depoimentos contra outras quadrilhas de fraudes em que participaram. Imaginei Vivien em seu uniforme laranja, enfim confrontando as repercussões de seus atos. A mulher que dividira minha cama enquanto tramava minha morte, que me beijara ao partir para forjar álibi no homicídio. Quero vê-los antes, declarei. A cadeia municipal assemelhava-se a qualquer outra estrutura oficial, em concreto, ferro e melancolia embalados em rotinas administrativas frias.
Registrei-me no balcão de visitas e aguardei em um espaço impregnado de cheiro de antisséptico e aspirações frustradas. Vivian surgiu primeiro, guiada por um carcereiro que aparentava preferir qualquer outro destino. Minha esposa, prestes a ser ex, emagrecia visivelmente, com os cabelos impecáveis agora presos em rabo de cavalo básico. Parecia encolhida, atenuada pela crueza de sua condição. Nick posicionou-se do outro lado da mesa metálica, mãos unidas no colo. Agradeço por vir. Quero escutar de você. Escutar o quê? A realidade. Tudo. O motivo disso, a duração do plano, se nosso matrimônio teve algum autêntico. Vivian silenciou por um tempo considerável, fitando as palmas. Ao erguer o olhar, os olhos avermelhados mais firmes. Começou há 2 anos, revelou. Eric me procurou com dívidas de apostas, ameaças de figuras perigosas. Ele precisava de fundos, e eu ansiava por mudança, então optaram por me eliminar. Inicialmente não. No início, cogitamos apenas o seguro vitalício caso algo lhe ocorresse de forma natural. Mas as dívidas de Eric se agravaram, e os credores não toleravam demoras. Quando virou homicídio? Quando percebemos que podíamos simular um acidente. Eric descobriu sobre encenações de autoextermínio, como as seguradoras examinam mortes duvidosas. Achamos que, com indícios suficientes de estresse financeiro e melancolia, você aparentaria um homem acuado que optou pelo suicídio para evitar a cadeia. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo. Nunca desejei te ferir, Nick. Eu te amava do meu jeito. Seu jeito incluiu orquestrar minha morte por 6 meses. Sei como soa, mas compreenda, Eric seria morto se não quitasse as dívidas. E eu, cansará de ser a esposa ideal, a consultora bem-sucedida, a mulher que possuía tudo mais se sentia vazia. Examinei seu rosto, buscando traços da que desposara 8 anos antes. Continuava bela, esperta, mas algo essencial se rompera nela. Alguma parte foi genuína? Perguntei. O casamento, o afeto, a existência que tecemos. Os primeiros anos foram. Depois, não sei. Fingia tanto que perdi o sentido do verdadeiro. E Eric, ele era estimulante, arriscado, o oposto de você. Fez pausa. Desculpe, Nick. Sei que não é o que queres ouvir, mas é sincero. Ergui-me para partir. Os promotores te oferecem um pacto em 8 a 12 anos com delação total. O que farias no meu lugar? Aceitaria, pois o oposto é prisão perpétua. E nem você merece isso. Eric aparentava pior que Vivian. O cárcere não lhe caía bem. Seu encanto perdia efeito para guardas e detentos familiarizados com todos os truques. Perderá a arrogância confiante que o sustentara, substituída por desespero oco nos olhos de quem encara retribuições autênticas. Você está bem, irmão? Disse, sem convicção. Você parece um desastre. É, o laranja não me favorece. Tentou sorrir, mas resultou em careta. Ouvi que vai bem. Novo empreendimento, nova fase. Nada graças a você. Veja, Nick, sei que me detestas. Sei que nosso ato é imperdoável, mas preciso que entendas. E estava desesperado. Aqueles a quem devia não barganham. Não concedem prazos. Quebram ossos, incendeiam lares. Então, optou por quebrar a minha existência. Pensei que seria limpo, veloz. Você nem perceberia, e Vivian e eu sumiríamos com grana para recomeçar em local seguro. Recostei-me na cadeira. Achou mesmo que escaparia de me assassinar? Planejamos tudo. As provas financeiras, a história de depressão, até a nota de suicídio. Pareceria que você não suportava a investigação por fraude. Salvo que não havia investigação até vocês inventarem. O rosto de Eric se contorceu. Sei. Sei o quão torcido foi. Mas eu estava apavorado, Nick. Mais do que nunca. Então, resolveu me aterrorizar em vez disso. Nunca quis que avançasse tanto. Ao iniciar, era só desviar fundos de suas contas empresariais. Mas as dívidas cresceram, Vivian se envolveu mais, e tudo desandou. Levantei-me. Os promotores querem que delate os demais cúmplices, o advogado, o contador forense, quem mais auxiliaram. O que achas que devo fazer? Penso que deve ser honesto pela primeira vez em tua vida miserável. Talvez não te salve, mas pode poupar outrem do que passei.
Nick, espera. Eric estendeu a mão sobre a mesa, mas recuei. Sei que não tenho direito a pedir, mas achas que um dia poderás me perdoar? Olhei para meu irmão, o que partilhara infância, lar, confiança, e busquei resquícios de laço familiar ou afeto. Não sei, respondi com franqueza. Agora, só tento reerguer minha vida. Entendo, mas talvez um dia. Talvez um dia eu compreenda o porquê. Mas perdão, isso demandará mais que 8 a 20 anos. Saí da prisão sob o sol forte da tarde, sentindo-me mais leve do que em meses. O embate que temia terminara, e eu o superara ileso. Meu celular vibrou com mensagem de Terry. Como foi? Melhor que o previsto, respondi. Pronto para o próximo ato. Naquela noite, acomodei-me em meu apartamento novo, modesto no centro, longe da mansão vitoriana que dividira com Vivien, e destampei uma garrafa de vinho. Pelas janelas, avistei as luzes urbanas dançando no rio, as edificações que ajudei a moldar erguendo-se firmes no escuro. Minha existência anterior se fora, devastada por traição e cobiça, mas eu permanecia, respirando, apto a forjar algo inédito. A base estava firme. O restante dependia apenas de paciência e dedicação, e eu dispunha de ambas em abundância. 6 meses após as prisões, entrei no Tribunal Federal para a audiência de sentença de Eric e Vivien. A repercussão na imprensa havia diminuído, mas alguns jornalistas regionais ainda rondavam o corredor, na expectativa de uma declaração final sobre o arquiteto que desmascarara o complô de assassinato dentro de sua própria família. Desconsiderei-os e me acomodei na plateia, observando enquanto minha ex-esposa e meu irmão eram conduzidos à mesa da defesa, algemados. Vivien vestia um terno azul marinho discreto, evocando a consultora de recursos humanos que outrora fora. Eric emagrecera ainda mais e aparentava maior idade, desgastado pelos meses atrás das grades. Seus advogados posicionaram-se ao lado, com trajes caros e maletas repletas de táticas jurídicas incapazes de alterar os elementos essenciais do processo. As provas eram irrefutáveis. As confissões haviam sido gravadas, e o júri deliberara por menos de 2 horas para declarar culpa em todas as acusações. A juíza Patrícia Morrison, sem parentesco com minha antiga cliente, examinava os papéis da sentença com a minúcia calculada de quem testemunhara todas as formas de cobiça e insensatez humana. Os réus neste caso tramaram uma das tramas mais sofisticadas de fraude e conspiração que este tribunal já viu, iniciou ela. Falsificaram papéis, subtraíram bens empresariais, adulteraram contas financeiras e arquitetaram o homicídio de um parente por lucro. Vi os ombros de Eric caírem enquanto a juíza enumerava suas faltas. Fraude, conspiração, tentativa de assassinato, lavagem de dinheiro. As imputações soavam como um inventário de delitos de colarinho branco. Sr. Eric Arrow, você foi condenado em 17 crimes graves. A acusação sugere 25 anos de prisão federal, sem chance de liberdade condicional por 15 anos. Eric ergueu-se ao ser cutucado por seu defensor. Meritíssima, reconheço que errei feio. Estava angustiado e temeroso, mas isso não justifica a intenção de ferir meu irmão. Assumo toda a culpa pelos meus atos. A juíza não se deixou convencer. Sr. Arrow, sua angústia o levou a conspirar o assassinato de alguém que o amparara com recursos e afeto por anos. Suas condutas arruinaram o empreendimento dele, mancharam sua imagem e provocaram danos psicológicos irreparáveis. Ela fez uma pausa, fitando Eric nos olhos. Este tribunal o condena a 22 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 18 anos. Você também deve indenizar integralmente seu irmão pelos prejuízos financeiros, avaliados em 2,3 milhões de dólares. Eric desabou na cadeira, o rosto lívido. Aos 22 anos de pena, ele sairia com quase 60, se lograsse resistir tanto tempo no sistema prisional federal. Senhora Vivien Arrow, prosseguiu a juíza, você foi condenada em 12 crimes graves. Embora sua colaboração com os promotores tenha sido registrada, sua participação no planejamento do assassinato de seu marido não pode ser ignorada. Vivien levantou-se com mais elegância que Eric, mantendo a serenidade apesar da situação. Meritíssima, sei que traía a confiança de um homem íntegro que me amava. Arrependo-me de minhas atitudes pelo resto da existência. Senhora Arrow, você explorou seu papel de esposa e confidente para coletar dados para um plano de homicídio. Adulterou registros financeiros, falsificou documentos e inventou provas falsas para incriminar seu marido pelos delitos que você mesma cometeu. O tom da juíza endureceu. Este tribunal a condena a 15 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 12 anos. Você também deve indenizar e ceder todos os bens conjugais ao seu marido.
A serenidade de Vivien se rompeu enfim. Aos 15 anos, ela emergiria na casa dos 50, com a carreira dizimada, a reputação devastada e o encanto apagado pela rotina carcerária. Enquanto os guardas os retiravam, Vivien virou-se para mim pela última vez. Percebi remorso em seu olhar, talvez até sincero. Mas também uma astúcia calculista que a tornará uma conspiradora tão hábil. Ela suportaria a prisão, quiçá prosperasse à sua maneira. Eric, por outro lado, parecia um homem destruído, arrastando-se rumo a uma jaula da qual jamais fugiria de verdade. Fora do tribunal, repórteres empurravam microfones em minha direção. Senhor Arrow, qual sua reação às sentenças? A justiça prevaleceu, respondi de forma direta. Pretende visitá-los na prisão? Não, esse período da minha vida encerrou-se. E o que vem pela frente? Contemplei os degraus do tribunal, onde um dia sonhara exibir projetos arquitetônicos para melhorias urbanas. Agora, afastava-me dos escombros da existência anterior, preparado para erigir algo totalmente inédito. Estou lançando uma consultoria que auxilia vítimas de fraudes a recuperarem seus recursos e reerguerem seus negócios. Descobri que há grande procura por esse tipo de saber. Algum arrependimento quanto ao desenrolar de tudo. Refleti sobre a indagação ao caminhar até o carro. Lamentava ter confiado em Vivien e Eric. Lamentava não ter notado os indícios antes. Lamentava o modo incisivo com que revelara o esquema. A única coisa que lamento, disse ao repórter, é não ter revelado minhas cartas mais cedo. Naquela noite, instalei-me em meu novo escritório, um galpão adaptado que me recordava o escritório de detetive de Terry, folheando dossiês de clientes. 3 firmas me contrataram para apurar fraudes internas suspeitas. 2 advogados de divórcio buscavam minha assistência para localizar bens ocultos. Um promotor federal trocava ideias comigo sobre um intrincado caso de desvio de verbas. O labor gratificava de um jeito que a arquitetura jamais proporcionara. Em vez de erguer edificações, eu montava argumentos. Em vez de inovar criações, desenterrava segredos encobertos. Meu telefone tocou. Terry vira a reportagem. Ele perguntou, como está se saindo? Melhor do que imaginava. Fecha um ciclo de forma positiva. E os valores? As indenizações. Ri. Eric está falido, e os bens de Vivien congelados. Se recuperar 10% do roubado, já é sorte. Isso não o incomoda. Dinheiro se repõe. Confiança, prestígio, laços familiares, esses demandam mais para se refazerem. Falando em família, seus pais ligaram. Querem saber se vai ao jantar de Natal. Eu evitar os pais desde o julgamento, em parte por vexame, em parte por ressentimento. Eles sabiam das encrencas financeiras de Eric, sabiam que ele vivia além das possibilidades, mas nunca me alertaram sobre a gravidade. Não sei. É intricado. Família sempre o é, mas eles não foram os traidores. Após Terry desligar, dirigi-me à janela e observei as luzes da metrópole. Em algum lugar, em prisões federais separadas por centenas de quilômetros, Eric e Vivien iniciavam suas penas, adaptando-se aos ciclos da vida institucional, moldando os ajustes que ditariam a próxima década ou além. Indaguei-me se pensavam em mim, se lamentavam as decisões, se captavam a extensão da ruína que causaram. Provavelmente não. Indivíduos como eles raramente assumem integralmente suas culpas. Mas isso deixará de ser minha preocupação. Abri o laptop e iniciei um novo inquérito. Uma startup de tecnologia cujo diretor financeiro desviava recursos por meio de um emaranhado de empresas fantasmas. Os padrões agora me eram familiares. Os documentos falsos, os registros alterados, a rede de enganos para encobrir roubo e traição. Eu me tornará perito em ilusões humanas, decifrador de fraudes financeiras, construtor de equidade em lugar de construções. Não era a trajetória que delineara, mas a que forjara das cinzas da anterior. E, pela primeira vez em anos, eu ocupava o lugar exato ao qual pertencia. 3 anos depois, chegou-me uma carta de Vivien. O endereço de remetente indicava transferência para uma instalação de segurança mínima, talvez por conduta exemplar. Quase a descartei sem ler, mas a curiosidade prevaleceu. Querido Nick, iniciava. Sei que não mereço me comunicar após o que fiz, mas precisava que soubesse que não passa um dia sem que eu me arrependa das minhas condutas. A prisão me concedeu tempo para refletir sobre a pessoa em que me transformei, as opções que tomei, a existência que joguei fora por ganância e emoção.
A missiva estendia-se por 3 páginas, descrevendo seu pesar, as sessões de terapia, os projetos para o pós-liberdade. Ela obtivera o diploma de ensino médio, avançava para uma graduação, descobrira a fé, o relato padrão de redenção carcerária. No fim, pedia perdão. Não reconciliação, não nova oportunidade, apenas perdão pela mulher que tramara meu assassinato. Li a carta 2 vezes, depois a inseri no triturador do escritório. Algumas ligações, uma vez rompidas, devem permanecer assim. Meu telefone vibrou com uma mensagem de minha nova namorada, Sarah, promotora federal que conhecera durante um caso. Jantar às 19 horas. Tenho novidades sobre a investigação Peterson. Sorri e respondi. Ansioso para saber. A vida fluía bem, distinta do que previra, mais árdua em certos aspectos, mais gratificante em outros. Perderá uma esposa, um irmão e um negócio, mas ganhará algo de valor superior. A certeza de que suportaria qualquer adversidade. Receberá cartas ruins, mas as jogará com maestria. E, no final, isso era o essencial. A base se mantinha inabalável. A edificação era estável. O porvir dependia do que eu optasse por criar. Tranquei o escritório e rumou para casa, deixando o pretérito onde cabia, soterrado sob o peso da equidade do fluir dos dias. Há jogos que se vence com cartas melhores. Outros, ao persistir quando todos supõem que se deve desistir. Eu já dominava aquela distinção crucial, o que revolucionou inteiramente o panorama.